Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é a pilastra, a coluna do cristianismo, que é o perdão. Recentemente, uma famosa cantora baiana foi envolvida numa grande polêmica ao falar sobre o perdão. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos abordar sobre o que é o perdão e como a nossa sociedade atual, ela não consegue compreender o que é o perdão. Mas nós que somos cristãos, nós devemos saber e ter uma correta compreensão e entendimento sobre o que é o perdão. Fique comigo e aprenda um pouco mais sobre isso. Se há algo que diferencia a fé cristã de qualquer outra religião, é o conceito profundo e incondicional do perdão. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou, viveu e exemplificou essa verdade. Não existe cristianismo sem perdão. Se alguém se diz cristão, mas não pratica o perdão, há uma contradição gritante em sua fé. Jesus, quando ele estava padecendo lá na cruz, ele suspirou e antes de entregar a sua vida ao Pai, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A oração do Pai Nosso também, ela tem uma passagem que ilustra muito bem o que é perdão. E foi o próprio Jesus que nos deixou a essa oração para que possamos usá-la diariamente, tanto para pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, quanto também para perdoarmos o outro. Nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou que o perdão, gente, ele não é opcional, ele é essencial. O próprio Pai Celestial nos perdoou e ele exige que façamos o mesmo com o nosso próximo. A principal razão pela qual o nosso Deus enviou o seu Filho unigênito a este mundo foi que para, através de Cristo, nós pudéssemos alcançar perdão e, consequentemente, a salvação de nossas almas. O livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 14 e 15, nos diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Essa passagem, ela é clara e cristalina como água mineral em copo de cristal. Ela não dá margem nenhuma para dúvidas, para interpretações. Ela é clara e direta e bem objetiva. Sem perdão, não há perdão. Como nós podemos esperar que Deus nos perdoe se não conseguimos perdoar o nosso irmão? O livro de Efésios também, capítulo 4, versículo 32, a palavra nos diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele reforça que o nosso padrão de perdão, ele não vem do nosso próprio entendimento,
mas do exemplo de Deus que nos perdoou em Cristo. O perdão, ele não é uma licença para o pecado. Muitos confundem o perdão como impunidade. Muitos confundem o perdão, como agora estão fazendo com essa cantora, com anistia. Perdoar não significa anistiar crimes ou tolerar injustiças. A justiça de Deus não é anulada pelo perdão e a justiça dos homens tampouco. No entanto, o perdão, ele é essencial, porque ele é uma decisão espiritual que traz libertação para quem perdoa e quem é perdoado. Romanos capítulo 12, versículo 19, a palavra nos diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando perdoamos, nós entregamos a justiça nas mãos de Deus. E isso não significa que não haverá consequências para os erros cometidos, para os crimes eventualmente cometidos, para os pecados, mas que a nossa alma não ficará presa ao ódio e ao ressentimento. Uma sociedade que não sabe o que é o perdão, o único caminho que resta para ela é o caminho do ódio, é o caminho da vingança. Infelizmente, é lamentável que pessoas não saibam distinguir o perdão, que é uma decisão espiritual, da anistia, que é perdão para crimes. O perdão, ele traz cura e libertação. O perdão não é apenas uma decisão racional, mas um ato espiritual que traz cura para a nossa alma, que traz libertação. Guardar mágoa, rancor, desejo de vingança, só gera doença na alma, no corpo. E há pessoas que estão doentes fisicamente porque carregam ódio dentro de si, não conseguem perdoar. Jesus nos ensina que devemos liberar perdão para sermos curados. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e a perdoar. E esse amar aqui não é que você vai trazer para a sua vida de volta quem te fez mal, quem te prejudicou, quem te magoou, quem te feriu. É que você não vai colocar a sua mão, você não vai buscar fazer justiça ou vingança, você vai liberar o perdão, porque você entende que quem te justifica é Deus, que quem fará justiça por você é o Senhor, e você também, se o que essa pessoa te fez é um crime, ela deverá responder dentro da lei pelo erro dela. Quando você perdoa uma pessoa, não significa que você está dizendo que essa pessoa não tem que ser punida, que ela não tem que responder pelos crimes, pelos atos dela. Não, o perdão, ele tem consequências espirituais. Marcos, capítulo 11, versículo 25 nos diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aqui Jesus, ele nos ensina que o perdão é uma condição para que Deus ouça nossas orações. Quem não perdoa, você bloqueia as suas bênçãos, você bloqueia a sua oração, ela não chega ao trono de Deus. Isso que é importante, que
aqueles que se confessam cristãos compreendam e entendam. Não existe cristianismo sem perdão. O perdão é a coluna, é a pilastra do cristianismo. A falta de perdão pode levar, inclusive, à perda da salvação. É possível que um dos maiores criminosos, dos mais sanguinários, se ele se arrepender verdadeiramente, se Deus encontrar no fundo do coração dele o arrependimento, ele ganha a salvação. E muitas vezes aquele que foi a vítima dele, por não conseguir perdoar, essa pessoa pode perder a salvação dela. E aí você vai dizer, mas isso não é justo. Mas é a lei de Deus. É a lei do Senhor. É o que nos ensina a palavra dele. E no final da parábola, Jesus, ele declara ainda, Mateus 18, versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se não perdoamos, gente, Deus não nos perdoará. E sem o perdão de Deus não há salvação. É muito importante que você entenda e compreenda isso e pare de repetir o besteirol dos lacradores do momento. Infelizmente, questões que são extremamente importantes são tratadas de uma forma tão leviana, de uma forma tão vulgar. Pessoas que não conhecem Bíblia querem nos dizer o que é o perdão. Nós não podemos aceitar e nem coadunar com certos entendimentos e interpretações completamente equivocadas fora da Bíblia sobre o que é perdão. Não há que se confundir perdão com anistia para crimes. É uma coisa que parece óbvio, mas que precisa ser dito. A pessoa confundir perdão, que é um ato espiritual, com anistia para crimes. Tudo isso no afã de sair lacrando nas redes sociais, que é o que eu tenho visto. Então, nós precisamos entender que perdoar não é sentir, mas é decidir. Nós não perdoamos porque a pessoa merece, mas porque nós fomos perdoados primeiro por Deus. Jesus morreu na cruz, a razão pela qual o Verbo se fez carne, habitou entre nós, tomou sobre si todas as nossas dores, morreu, padeceu naquele madeiro, foi para que nós alcançássemos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E aí hoje a pessoa não quer perdoar. Sem perdão, nós também não podemos alcançar perdão de Deus. O verdadeiro cristão não pode viver em hipocrisia, dizendo que segue a Cristo, mas se recusa a perdoar. Eu costumo dizer que ser cristão não é para os fracos. Não é qualquer pessoa que pode ser cristão. Porque ser cristão exige coragem para perdoar até o maior, o pior dos criminosos, o mais sanguinário dos homens. Exige que você tenha disposição para amar o teu inimigo. E isso, meus amados, pouquíssimas pessoas querem fazer. Mesmo dentro da casa de Deus, há inúmeras pessoas
que não sabem o que é perdão, não têm vontade de perdoar, se recusam a isso. E, infelizmente, naquele grande dia, muitos vão perder a salvação porque se recusam, têm aversão ao perdão. E eu volto a repetir, uma sociedade que tem aversão ao perdão, o único caminho que resta para ela é o do ódio e o da vingança. Que possamos refletir sobre nossas vidas hoje e liberar perdão onde for necessário. E isso não significa aceitar o erro ou esquecer a justiça, mas significa confiar que Deus é o justo juiz e Ele liberta a nossa alma do peso da mágoa, do peso do ódio, do peso do ressentimento, que é fundamental, importantíssimo para a nossa evolução espiritual enquanto cristão, para desbloquear também as nossas bênçãos e para que a falta de conceder perdão não nos tire a salvação. Se você tem alguém para perdoar, faça isso hoje. Liberte-se e viva plenamente o amor de Deus. E se a pessoa, e se você também precisa pedir perdão para alguém, faça isso. Agora, se o outro não aceitar o seu pedido de perdão, aí é ele com Deus, porque a sua parte você fez. Você se livra da espada. Agora o outro que não aceitou te perdoar, ele terá que se ver diante do Senhor. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, tenha te ajudado a compreender por que o perdão é a coluna, é a pilastra maior do cristianismo e por que não existe cristianismo sem a doutrina do perdão.